Olá, caros amigos que acompanham nosso canal Autor da Própria Saúde, sou eu, Daniel Forjaz, para responder as perguntas que não foram respondidas durante a live, durante a transmissão ao vivo do dia 13 de novembro. A gente estava falando sobre emagrecimento, plantas que auxiliam no processo de emagrecimento, e porque era um assunto muito longo, muito extenso, eu não consegui responder as perguntas de vocês que estavam lá acompanhando naquele momento. E combinei que eu faria uma outra apresentação, né, um outro vídeo, respondendo somente essas perguntas. Então é para isso que eu estou aqui hoje, para responder as suas perguntas, as perguntas daqueles que deixaram lá no nosso no vídeo, né, deixaram nos comentários do vídeo as suas perguntas. Então vamos lá, respondendo as perguntas. A primeira pergunta é da Valquíria, e a Valquíria diz o seguinte: Daniel, fala se a cebola crua em conserva é carboidrato e como devo comer para quebrar o açúcar e a gordura. Bom, Valquíria, a cebola ela tem carboidrato, carboidrato é açúcar. A cebola tem uma boa quantidade de carboidratos, ela é um bulbo, né? Ela está é uma reserva da própria planta para energia. E sim, ela tem bastante carboidrato. Então já ela traz açúcares para o nosso organismo, mas ela tem compostos que auxiliam muito, tanto no controle da glicemia quanto no controle das gorduras, no controle do colesterol. Então vale muito a pena utilizar. Você pode comer a cebola em conserva. A minha dica de como consumir a cebola é: você pega a cebola, fatia ela bem fininha mesmo, quase transparente, coloca limão nela, sal e faz uma salada de cebola e come todas as refeições. Isso já é excelente para você ajudar a controlar os triglicérides, o colesterol e até mesmo a glicemia, e age ainda como anti-inflamatório no seu organismo, então vale muito a pena comer cebola. A segunda pergunta é da Débora Moura, e ela pergunta se o alho pode baixar a pressão de uma pessoa que tem a pressão normal. Bom, primeiro, pressão normal é aquela que a gente considera mais ou menos 12/8, né? Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. Às vezes as pessoas têm a pressão um pouquinho mais alta, às vezes têm a pressão um pouquinho mais baixa. Mas a média normal é o 12/8 ou 120/80. E o alho, ele tem essa propriedade de controlar a pressão arterial e ajudar a controlar as gorduras também. No caso de pessoas que têm a pressão normal, o alho não vai interferir, ele vai ajudar a controlar aquelas pessoas que têm pressão muito alta. Logicamente, se você consumir em excesso o alho, aí ele vai acabar interferindo na sua pressão arterial, mas via de regra não precisa se preocupar. Pode consumir o alho tranquilamente, porque ele não vai ter uma interferência muito significativa na pressão se você não tem problema de pressão alta. Somente se você tem a pressão baixa, aí é melhor você não consumir o alho como tratamento, porque ele pode acentuar essa hipotensão. A próxima pergunta é da Sandra Marina, e ela diz que já utiliza o alho para o controle do colesterol e também usa o limão para o controle do colesterol, e também está tomando o inhame com beterraba. Isso ela já está fazendo, e ela gostaria de incluir a folha de abacate e agrião no controle do colesterol. Ela pergunta se é possível, se tem problema. Não, tecnicamente não tem problema. Você precisa, logicamente, moderar tudo isso na sua alimentação, ver como é que você enquadra tudo isso durante o seu dia, a sua alimentação e tudo mais. Mas, via de regra, não tem um problema muito sério. Você pode continuar tomando alho, tomando limão, faz também o chá da folha de abacate com agrião e continua fazendo o tratamento. Se você tem dificuldade em baixar o seu colesterol, então é bom dar uma intensificada nesse tratamento para ver que resultados você encontra. Se você puder, junto com a folha de abacate, o agrião, colocar, por exemplo, a quebra-pedra ou colocar a folha de jambolão, também vai ser muito interessante. Faça um chá e vai ser muito bom para controlar o seu colesterol também, que, pelo que você disse, né, o colesterol chega a 300, é um colesterol bem alto. Então, faça o tratamento, pode continuar com o alho, com o limão, com a beterraba, com o inhame, e se quiser incluir agora o abacate e o agrião, não tem problema nenhum. A Tânia Mota pergunta: qual é uma planta boa para abrir o apetite? Bom, é o seguinte, Tânia, quando a gente precisa, o que faz a gente ter fome, vontade de comer? É a produção de suco gástrico. Quando os sucos gástricos, os ácidos estomacais, começam a ser produzidos dentro do nosso estômago, há uma resposta, né? Há uma informação para o nosso cérebro dizendo: é hora de comer. É hora de comer. E aí a gente tem a fome, tem a vontade de comer. Então o que a gente tem que fazer para ter mais vontade de comer? A gente precisa de plantas ou de substâncias que estimulem a produção desse suco gástrico nesse momento.
que seria um pouco antes das refeições, porque não dá para fazer durante o dia, você vai ficar com aquele suco gástrico sem nada para digerir, e isso pode causar problemas de acidez estomacal e até uma gastrite e tudo mais. Mas antes das refeições, por exemplo, 20 minutos, meia hora antes das refeições, você deve usar plantas amargas. As plantas amargas estimulam a produção de sucos gástricos e isso vai mandar respostas para o cérebro de que você precisa comer. Então isso aumenta o seu apetite. Uma dica de planta amarga que você pode utilizar é o boldo do Chile, é a carqueja, o alumã, você pode utilizar a losna. Você pode utilizar essas plantas moderadamente, não precisa tomar litros delas, mas tomar um pouquinho, um cálice, antes das refeições já é um estimulante bem interessante para o apetite. A Cláudia Costa pergunta se tomar limão durante todo o dia é bom ou não para controlar o colesterol e para ajudar a emagrecer. Bom, o limão é bom, mas nada em excesso é realmente muito bom. Até água em excesso pode fazer mal. Então a dica é, controle a quantidade de limão que você toma. Então, por exemplo, a dica é, antes das refeições, você pode tomar um copo de água com limão. Espreme 2 limões num copo, preenche com água e toma antes das refeições, para que ele entre no processo, ajudando a processar essas gorduras aí, porque o limão tem uma capacidade de ajudar a controlar o colesterol também, triglicéridos e coisa e tal. Então vale a pena sim usar o limão, mas se você tomar o dia todo o limão, o que vai acontecer é que você pode passar a ter acidez estomacal, refluxo, você vai reduzir a quantidade, por exemplo, de plaquetas no sangue, isso pode ser ruim no processo de cicatrização e tudo mais. Então tomar o limão, mas moderadamente, para que você não tenha nenhum efeito adverso durante o dia. A Cleusa perguntou quais são as plantas boas para quem precisa engordar e não para quem precisa perder gorduras. Bom, Sandra, é o seguinte... primeiro, as plantas que vão estimular o apetite. Plantas amargas estimulam o apetite. Você pode utilizar, como eu falei já, você pode utilizar o boldo do Chile, pode usar a carqueja, pode utilizar até o boldo de jardim, você pode utilizar a losna, pode utilizar o cachofra, pode usar o alumã. Bom, são plantas amargas que tecnicamente vão estimular a produção dos sucos digestivos e você vai ter mais fome, vai ter mais apetite. Isso vai ajudar nesse processo. Outra coisa que você pode fazer é consumir as plantas que são ricas em proteínas, por exemplo. Se você consumir Ora Pronobis tem 25% de proteína. Já, por exemplo, um bife, uma carne vermelha, você tem somente 22% de proteína. Então o Ora Pronobis tem mais proteína do que a carne vermelha. Então é algo que já ajuda você no seu ganho de peso. Você vai aumentando a quantidade de proteínas no seu organismo. E melhor aumentar as proteínas do que aumentar as gorduras, porque as proteínas vão ser uma reserva magra no seu organismo. E se você começar a comer muita gordura, você vai começar a ter acúmulos de gordura pelo corpo, e não é o que você quer. Você quer ganhar massa e não ganhar massa magra e não ganhar massa gorda. Então é importante você utilizar essas plantas. E aí tem algumas plantas que vão ajudar você a aumentar o seu colesterol HDL. Você pode utilizar, na live a gente falou de várias plantas que ajudam a elevar as taxas do HDL, e você pode utilizar, porque é um colesterol bom para o seu organismo e vai valer a pena você utilizar também. Você tem que ver, logicamente, o seu exame de colesterol, como é que tá, as taxas de LDL, HDL, triglicerídeos, como é que tá as taxas para você se controlar. Não é porque você tá magro que você não tem colesterol alto, que não tem triglicerídeos alto. Então você precisa olhar o seu exame, ver certinho o que você precisa, para que você possa fazer um bom tratamento. Uma outra planta muito interessante é a moringa, porque a moringa, as folhas da moringa são riquíssimas em vitaminas, em minerais. Por exemplo, ela tem muito mais cálcio do que leite, tem muito mais vitamina C do que laranja, ela tem muito mais ferro do que espinafre. Então é uma planta fantástica, assim, para quem tem problemas nutricionais, é uma planta fantástica porque vai ajudar no processo nutricional também. O Gabriel Brandão perguntou plantas que inibem a absorção de carboidratos. Gabriel, eu passei uma lista de plantas que têm a capacidade de inibir a glucosidase e a amilase. Essas duas enzimas, elas digerem os açúcares da nossa alimentação para que eles possam ser absorvidos pelo corpo. Então os carboidratos, quando passam pelo sistema digestivo, recebem a glucosidase, recebem a amilase e eles vão ser destruídos, esses carboidratos serão destruídos na forma de glicose, para que possam ser absorvidos pelo intestino delgado. Se você inibir a glucosidase e a amilase, então você vai absorver menos carboidratos, vai absorver menos açúcares. E entre essas plantas estão o picão preto, a casca de laranja, só no caso de quem não tem hipotireoidismo, né? A casca de laranja pode baixar a atividade da tireoide.
a semente de anis. Bom, existem algumas plantas muito interessantes no controle da absorção de açúcares e podem reduzir significativamente, por exemplo, a hiperglicemia pós-prandial, que é a subida da glicemia após as refeições. A Adriana Martins pergunta como amenizar a compulsão por comer com o uso das plantas medicinais. Adriana, o negócio é o seguinte... A compulsão por comer, ela está muito ligada a fatores emocionais, está ligada à ansiedade, por exemplo. Então, plantas que controlam a ansiedade já vão te ajudar a controlar a compulsão por comer. Então, por exemplo, a valeriana, o mulungu, a colônia, a cava-cava, bom, são plantas que ajudam a controlar a ansiedade, ajudando a controlar a ansiedade, reduzem a compulsão alimentar. Existe uma outra planta que você pode encontrar em farmácias de manipulação e até em casas de produtos naturais como complemento nutricional, como suplemento, que é chamado de grifônia. E a grifônia, ela na dose de 3 gramas por dia, ela tem a capacidade, ela aumenta a quantidade de serotonina no cérebro e isso causa uma sensação de saciedade. Ela vai ajudar a controlar o apetite a partir da produção de serotonina. É uma alternativa para quem precisa reduzir a compulsão alimentar. Ainda quando você consome uma quantidade maior de fibras alimentares, ou quando você consome pectina, como a gente falou da pectina da casca do limão, a pectina da casca do maracujá, essa pectina ou as fibras alimentares, elas têm uma digestão mais lenta. Então elas causam uma sensação de saciedade mais rápido. Quando você consome pectina, por exemplo, durante a sua alimentação, né, no processo de alimentação, ou quando você consome uma quantidade grande de fibras, você vai ter uma sensação de saciedade, que demora mais para digerir, você, por consequência, vai comer um pouco menos. Uma dica, por exemplo, antes da refeição, vamos pôr a mesa, vamos comer. Naquele momento você vai até a cozinha, você tira a casca da laranja e come uma laranja com bagaço e tudo. Com bagaço e tudo. Tá? Você corta a laranja em 4, tira a casca dela, tira os gomos de dentro e come a laranja com bagaço e tudo. Você só vai tirar a casca e aquela parte branca. O resto você come tudo. Esse material que fica formando o bagaço da laranja, ele tem uma digestão lenta. Ele é rico em fibras, melhora a função intestinal, reduz a absorção de gorduras, mas ele tem uma digestão mais lenta. Então, quando você chegar à mesa para se alimentar, aquela laranja ainda vai estar em processo de digestão dentro do seu estômago. E por isso, você vai ter menor vontade de comer, porque seu processo digestivo já começou antes de você chegar na mesa. Isso é uma dica que pode ser muito valiosa nesse caso. A Maninha pergunta se dormir depois das refeições engorda. Maninha, quando você se alimenta, veja bem, você comeu, o estômago está repleto, né? Você já se alimentou. Todo o seu corpo ele perde sangue. Por quê? A gente precisa de concentração de sangue aqui na região estomacal e do intestino agora para o processo de digestão, para fazer o melhor uso dos nutrientes, absorver água e tudo mais. A gente precisa que a irrigação sanguínea seja intensificada. O que acontece é que como a gente tem menos irrigação sanguínea no cérebro, por exemplo, a gente sente sono, porque falta oxigênio no cérebro durante o processo de digestão e a gente sente sono. Então todo mundo depois de comer quer dar uma cochilada, porque fica sonolento. Mas de verdade não é saudável você dormir logo depois que come. Porque como o seu metabolismo já está em processo de digestão, você vai dormir e ele vai baixar o nível. Porque quando a gente dorme, o metabolismo baixa o nível. Quando ele baixa o nível e você está dormindo e digerindo ao mesmo tempo, você tem uma dificuldade de digestão. Isso não é saudável. O ideal é que você faça um repouso, mas um repouso que não é dormir, que não é desligar o corpo. Você pode descansar depois do almoço, 40 minutos, 1 hora, o que for necessário para você, mas não dormir, porque se você dorme, o metabolismo baixa e você acaba comprometendo o processo de digestão, que reflete em um monte de problemas, entre eles dificuldade de metabolização de gorduras, de açúcares e tudo mais. Então, não durma logo depois que você comeu. Aguarde pelo menos uns 40 minutos, 1 hora, aí depois você, se precisar realmente, se ainda tiver com muito sono, você pode dormir. Mas de cara é bom não dormir depois das refeições. O Andrei pergunta, quem tem pressão alta pode tomar picão preto? Sim, Andrei, pode tomar picão preto, porque picão preto não interfere na pressão arterial. Quem tem pressão alta pode sim, sem problema, fazer o chá do picão preto para o controle da absorção de açúcares.
A Maria pergunta se tem algum hormônio que altere o peso durante a menopausa. Maria, o que acontece é o seguinte, quando você está na menopausa, a produção de hormônios do seu corpo, ela cai muito. Então, estrogênio, progesterona, cai muito a produção desses hormônios. E muitos deles estão ligados com a metabolização de gorduras. Então, o que acontece com as mulheres na menopausa é que elas têm uma tendência a engordar por produzirem menos hormônios durante a menopausa. Então, o ideal é que você controle a sua alimentação nesse período e, se possível, tome plantas que podem melhorar a saúde hormonal durante a menopausa. Nós temos um vídeo no canal só sobre como tratar a menopausa com plantas medicinais e temos, acho que uma live também, nós temos uma live só sobre como tratar a menopausa com plantas medicinais. Então, dá uma olhada lá, Maria, dá uma olhada nesses vídeos e veja quais plantas podem ajudar no controle hormonal para você evitar essa queda brusca durante a menopausa. E alguém perguntou se alecrim ajuda a emagrecer. Eu vou dizer que alecrim ele é uma planta maravilhosa, inclusive para quando você está meio abatido, meio acabadão, meio tristão. O alecrim tem uma atividade estimuladora do sistema nervoso central, então você fica mais esperto, fica mais alegre, fica mais disposto, né, com o alecrim. E por conta desse aumento da disposição, você também tem um aumento da metabolização. Mas isso não é muito significativo no tratamento da obesidade. Não é, vamos dizer assim, que não é uma função específica do alecrim tratar a obesidade. Ele pode ajudar no funcionamento do intestino, ele pode ajudar na digestão, ele pode ajudar, como eu disse, aumentando a atividade do sistema nervoso central e com isso aumentando a metabolização de gorduras. Mas não é a função específica do alecrim, ele talvez não seja a melhor planta nesse caso. A gente deu várias dicas durante a live de plantas que têm efeito muito eficiente. Dá uma olhadinha lá, com certeza você vai encontrar várias plantas importantes nesse caminho. Mais uma pergunta, salsa ajuda a emagrecer? Bom, a salsa ela tem uma ação diurética. Quando você toma salsa, ela ajuda na diurese, ela ajuda você a produzir urina e urinar mais. E isso pode ser importante, reduzindo o inchaço e tudo mais, mas também não é uma função específica da salsa controlar colesterol, tratar a quebra de gorduras. O mais eficiente são as outras plantas que a gente citou. Eu acho bastante eficientes essas plantas. A salsa, eu acho que, assim, na minha opinião, eu não receitaria a salsa para esse tipo de problema. E outra pergunta, pode tomar chá de saquinho, aquele chá que você compra no supermercado que tem saquinho? Bom, você tem que olhar a composição dele. Dá uma olhada atrás, por exemplo, você comprou chá de carqueja, você vai tomar carqueja porque carqueja estimula o fígado e coisa e tal. Ok. Aí você vai lá, pega a caixinha a caixinha do chá, isso, e olha atrás, veja se tem maçã. Se tiver maçã desidratada, não compre, porque é um chá que tem maçã desidratada, ele não tem somente a planta que você está querendo. Ele tem um mix de coisas lá no meio, a maior parte é maçã desidratada, e tem um pouquinho de planta para dar sabor. Então, esses que tem maçã desidratada, você evita. Se tiver somente a planta seca lá dentro, aí sim você pode utilizar. Eu não costumo usar o chá de saquinho, eu prefiro olhar para a planta e saber que é a planta que eu estou utilizando mesmo. Mas se você não tem à disposição e a planta que você procura tem na forma de saquinho, pode utilizar sem problema nenhum. E o Elídio pergunta, ele diz que o cunhado dele tem câncer no fígado e pergunta se o chá feito com a quebra-pedra e o dente de leão pode ajudar. Sim, chá de quebra-pedra e chá de dente de leão pode ajudar sim no tratamento do fígado do seu cunhado. Existem outras plantas que podem ser muito eficientes também no tratamento do câncer, pode ajudar muito no tratamento do câncer, como por exemplo o melão de São Caetano. Assista o vídeo do melão de São Caetano que tem no nosso canal. Por exemplo, a graviola, a casca do ipê roxo, o crajiru. Essas são plantas que têm realmente uma ação importante no controle do câncer e podem ajudar também. Mantenha o dente de leão, mantenha a quebra-pedra, porque são plantas importantes para tratar o câncer do fígado, mas se você puder, inclua também alguma dessas outras plantas para potencializar esse tratamento e potencializar os resultados. Bom, essas foram as perguntas que nós registramos de ontem para hoje aqui no nosso canal, até as 9 da manhã mais ou menos. Foram essas as plantas que nós registramos e com o passar do tempo eu vou respondendo. Quem eu ainda não consegui responder, vou tentando responder o maior número de pessoas também. A gente está um pouco atrasado no YouTube, porque realmente a demanda cresceu demais. A gente está com dificuldade de responder todo mundo. A gente tem recebido mais de 200 comentários por dia no YouTube, o que tem sido difícil da gente conseguir responder tudo no tempo real. Então, tenham paciência com a gente
gente vai respondendo todo mundo. E na semana que vem a gente tem uma nova transmissão ao vivo e fica a pergunta para você sobre o que é que você quer que eu fale na próxima live. Você quer que eu fale sobre o sistema urinário, problemas do sistema urinário, né? Problemas dos rins, da bexiga e tudo mais. Ou você quer que eu fale sobre dor de cabeça e enxaqueca? Deixe seus comentários e aí a gente vai ver qual foi o tema mais votado pra gente falar na próxima live. Segunda-feira que vem, na nossa live, estaremos com mais uma transmissão ao vivo com você e eu conto com a sua presença. Um grande abraço e até o próximo vídeo aqui no canal Autor da Própria Saúde.